perto do monte, mais perto da face, com o peso mais perto da glória, mais perto da morte. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você. Eu quero que você levante suas mãos. Nós vamos orar por sua semana. Já foi orado no início a respeito da sua entrega, da sua adoração, mas eu quero entregar a nossa semana ao Deus Todo-Poderoso, o general que sempre está na guerra, lutando ao nosso favor. E eu creio, e a Bíblia diz isso em Êxodo 17, que Deus é a nossa bandeira. Toda a terra, quando ela é conquistada, o país que venceu, ele coloca ali a sua bandeira, dizendo: agora é meu território. E eu quero profetizar que a sua família é território do Senhor. Quero dizer que o seu casamento é do Senhor, sua finança é do Senhor. Pai, em o nome de Jesus, como igreja, queremos te agradecer pelo ar que nós respiramos, pelo nosso levantar, por nossa família, pelo sustento diário, Pai amado, que o Senhor sempre provém para a nossa vida. Mas queremos colocar a nossa semana em tuas mãos, iniciando pelo primeiro dia, pelas primeiras horas que nós estamos entregando a Ti. Que essa semana seja uma semana, Pai amado, onde a bandeira do Senhor estará conosco de dia, de noite, de tarde, no acordar, no levantar, no caminhar. Oh Deus, nós abençoamos a segunda-feira, a terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, e que nós venhamos ter uma semana completamente abençoada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Antes de sentar, diga para alguém: não abaixe a cabeça. Pode sentar, fique à vontade na casa do Senhor. Pode deixar a luz apagada mesmo, fica melhor. Isso. Irmãos, estamos em constante guerra, constante batalha. No caminho, até a pastora disse, nós vamos ministrar amanhã aqui para os casais, e ela disse: famílias têm problemas, mas também tem que ter propósito. Então o problema, cada um aqui tem o seu, mas nós precisamos ter propósito. E ela falou: na Apple, será que tem problema? Tem. Na Nike, tem problema? Tem. Na minha família tem problema? Tem. Na sua tem problema? Tem. Mas tem propósito? Se tiver propósito, meu irmão, você tem tudo. E hoje eu quero falar algo bem importante a respeito da vida de Moisés e também de Josué, porque nós nunca viveremos sem guerra. Portanto, precisamos nos preparar. Portanto, precisamos aprender a lutar. A guerra, ela é inevitável, ela sempre vai estar aí. Agora nós precisamos aprender a lidar, a aprender, a lutar, a guerrear, porque será constante até Jesus voltar. Você pegar desde o início, lá dos primórdios, né? Já tinha guerra, seja lá com Noé, seja com Abraão, seja com Adão, Eva, Pedro, Mateus, Vitor, Luan, João Silvio. Todo tempo nós passaremos por guerra. Agora, nós estamos preparados para lutar? Nós estamos prontos para lutar? E esse capítulo de Êxodo, capítulo 17, ele é muito rico.
Ele mostra Moisés lutando no monte e mostra Josué lutando no campo, no vale. E a ordem ali era que Moisés ficasse com as mãos levantadas. Por isso que na igreja muitas vezes a gente fala: levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Você está dizendo: Deus, o Senhor que é minha bandeira, mantenha minhas mãos levantadas, porque se minhas mãos estiverem levantadas, Deus, Ele vai nos dar a vitória. Tem que ser igual a criança ali, está participando junto comigo, é isso mesmo, pode falar à vontade, aqui é a sua igreja, a sua casa. É sua casa, é isso aí. Êxodo 17, coisa linda. Vamos ler. Aleluia. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés, ele disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos, cajado. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as mãos abaixava, os amalequitas venciam. Deus não permite nem que você abaixe os braços. E tem muita gente baixando até a cabeça. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como um memorial e declare a Josué que exterminei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou aquele lugar de: o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou por causa da mão levantada contra o trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Para não perder o costume, levanta as suas mãos e digam: o Senhor é a minha bandeira. E eu tirei desse texto 7 lições que você precisa pegar para a sua vida para ter conquista. Porque as pessoas querem fugir de guerra, mas toda guerra, quando é vencida, gera conquista. Guerra espiritual vencida gera conquista. Guerra familiar vencida gera conquista. Guerra financeira vencida gera conquista. Sacode alguém e diga assim: não fuja da guerra. Mas também, se você não quiser conquista, vai para o banheiro, tranca o quarto, tranca lá a porta e fica lá. Agora, se você quer conquista, você vai ter que estar em um ambiente de guerra. A primeira lição que eu peguei deste texto é que nós precisamos ser dependentes de Deus. E eu escrevi ali: dependência. A minha vitória vem da dependência de Deus. Moisés, ele poderia se juntar a Josué e falar: vamos para cima, todo mundo aqui no campo, e nós vamos batalhar. Eu vou aqui com o meu cajado, já chamo Arão, já chamo Hur, e vamos para a guerra. Mas tem batalhas que ela é vencida no vale, e tem batalhas que é vencida no monte. Tem batalhas que é vencida no mundo natural, e tem batalhas que ela é vencida no mundo espiritual. E o texto diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, Israel vencia. Não é para você abandonar as armas, não é para você abandonar a espada, não é para você deixar de fazer a sua parte, mas é necessário você ser dependente de Deus. Pensa uma estratégia de guerra. Eu fico imaginando os amalequitas guerreando, pegando as suas melhores ferramentas, armas, cavalos, carros, e de repente Moisés, Arão e Hur subindo no monte. Eles devem ter pensado, eu estou contextualizando, nem mexe com esses velhinhos aí, tadinhos, vão ficar assistindo na arquibancada. Mas mal ele sabia que aqueles homens, os patriarcas, estavam com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, se o Senhor não entrar nessa guerra,
eu não vou conseguir vencer. Ao ponto de quando a mão levantava, sinal de rendição, sinal de dependência, Israel vencia. No momento que se cansava, a mão se baixava, era a hora que os amalequitas venciam. Todo momento da sua vida que você for dependente de Deus, guarde isso no seu coração. Deus, ele vai te sustentar. Deus vai enviar clientes, Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar suprimentos, porque Deus não deixa ninguém na mão que depende dele. Nós precisamos aprender, irmãos, assim, lutar no vale, lutar no campo, mas sermos dependentes de Deus. Anote em algum lugar: eu preciso ser dependente do meu Deus. Segunda lição: seja constante e vigilante. Quem não vigia em tempo de guerra se expõe à derrota. Toda pessoa que não é vigilante, ela se expõe à derrota. Deixe sua casa aberta, portão aberto, e vem para a igreja. Deus, ele pode sim colocar as mãos lá. Até aconteceu na minha casa isso, ninguém pôs as mãos, mas a chance de você se expor à derrota, ela é muito grande. No casamento, na família, se nós não formos constantes e vigilantes, o inimigo, o vosso adversário, ele vai entrar e vai procurar uma maneira de destruir. Jovens, semana que vem é chamado festa da carne. Se você não for constante em buscar a Deus e não for vigilante, aquilo que você conquistou durante alguns anos, em alguns segundos, o inimigo, ele pode destruir. Minha vida sentimental, se eu não for constante, fiel à minha esposa, e se eu não vigiar, assim como aconteceu com Sansão, assim como aconteceu com Davi, pode se tornar uma destruição na minha vida, quando eu não sou constante e quando eu não sou vigilante. Moisés no monte, ele estava vigiando. Josué no campo, ele estava sendo constante. Qual é o resultado? Uma conquista onde a bandeira do Senhor foi colocada naquele lugar. Levanta as suas mãos e diga: preciso ser constante e preciso ser vigilante. Pergunta para alguém assim, dizendo para ele assim: você acha que é só você que está com guerra? Fala para ele. Vira para o outro lado e diga assim: tadinho. Coloca para mim 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Olha o que diz o texto: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa. Agora o versículo 9 que ninguém lê. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo estão passando pelos mesmos. Vamos combinar hoje? Vamos sair desse setor do vitimismo. Só acontece comigo, é só minha família. Olha, eu não estou aguentando mais. Os irmãos de todo o mundo estão passando pelos mesmos problemas. O que você precisa? Ser dependente de Deus, ser vigilante, ser constante, estar preparado para a guerra que é inevitável. E no final, a bandeira do Senhor vai ser hasteada, dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Terceiro ponto, terceira lição: preparação. Pastor, eu estou com medo do que vai acontecer. O governo como é que está? A picanha, agora nem ovo posso comprar, está 40 conto o ovo. E agora, meu irmão, só se preocupa só teme o futuro, só se preocupa quem não está preparado. Você só teme o futuro quando você não está preparado. Toda pessoa que não se prepara, ela deve temer de medo. E Deus, ele está nos chamando para a gente nos preparar. Porque Josué estava preparado no campo,
Moisés estava preparado no monte. Quando eu estou preparado, capacitado, no mundo espiritual e no mundo natural, quando eu me armo das coisas que eu preciso agir aqui na terra, mas quando eu me municio das armas e ferramentas de Deus, meu irmão, eu não vou ter medo de amalequita, de filisteu, de amorreu, eu não vou ter medo de ninguém, porque eu entendo que o Senhor é a minha bandeira, e só teme o futuro quem não está preparado. Jovens, se preparem, porque se Jesus não voltar, vocês precisam tomar lugares de destaque, porque senão, amanhã você vai chorar. Deus, que é a nossa bandeira, Ele está nos chamando para conquistar territórios, mas sem preparação, meu irmão, você vai ficar só com o desejo. Quem não se prepara, só vai ficar assistindo quem se preparou e conquistou. Então, aprenda, eu preciso estar vigilante, eu preciso estar constante, eu preciso ser dependente, e eu preciso me preparar para aquilo que Deus Ele vai me entregar. Pastor, é besteira. Para que deixar a chama acesa? Para que ter azeite? É melhor eu viver da minha maneira, do meu jeito, e quando Jesus voltar, dá tempo de voltar para Ele. Deus, Ele é misericordioso. Eu vou curtir a vida, vou fazer um monte de bobeira, e depois, quando Ele voltar, eu me alinho, eu peço perdão, e Deus entende. Diga assim: Deus não vai entender. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25, do 6 ao 13. Lembra das 10 virgens? Só entrou quem estava preparada. Se prepare aqui, mas se prepare lá. Não adianta você vencer aqui e perder lá. Olha o que diz o texto: à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Jesus está voltando. Então todas as virgens acordaram, prepararam lâmpadas. As que tinham lâmpadas preparadas, meu irmão, estavam tranquilos. Só teme o futuro quem não se prepara. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Toda pessoa que não está preparada, ela desaba, ela fica fria, fica gelada, ela fica irreconhecível. E elas responderam: não, pois podem ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam mais alto, as virgens que estavam em cima da hora, de um jeito. Eu sou brasileiro, sempre funcionou. Você está numa guerra para viver o melhor dessa terra, é justo. Mas eu estou em uma guerra para viver a vida eterna. Então eu preciso vigiar, ser constante, estar preparado, porque o dia que Ele voltar, você sabe o dia? Você sabe a hora? As virgens que estavam preparadas entraram com Ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Só até aqui. É tempo de nós estarmos acordados para nos preparar para aquilo que Deus Ele vai derramar. O que faz um homem subir ao monte e o que faz o outro combater na terra é uma fé sólida. É o quarto ponto. Fé sólida. Repita bem alto: fé sólida. Só que a fé sólida, ela também precisa, as nossas ações precisam corresponder à nossa fé. Às vezes eu falo que tenho fé, mas as minhas ações não correspondem. Irmãos, você vencer uma guerra com a mão levantada não é para qualquer um. Mas enquanto ele estava com a mão levantada com muita fé e uma fé sólida, existia um lá embaixo com ações na mesma medida da fé. A minha pergunta é bem simples:
A sua fé, ela tem sido vista pelas pessoas aqui embaixo? Ou você é da igreja e às vezes reclama mais do que quem está fora da igreja? Você está na igreja e murmura mais do que quem está fora da igreja? Você está na igreja, diz que tem fé, que vai para o céu, mas vive uma vida, desculpa, sem graça. A nossa fé, que deve ser sólida, precisa ser correspondida com as nossas ações. Olha o que diz Tiago 2, 17 ao 18. Tiago 2, 17 ao 18. Portanto, a fé, ela é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé? Eu tenho ações. Eu respondo: então me mostre como é possível ter fé em que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tem mudanças que você está aguardando e está esperando. É justo. Deus vai dar quando tiver ação. Tem mudanças que eu quero no meu casamento que vai vir quando tiver ação. Tem mudança na vida financeira que vai vir quando tiver ação. Porque Moisés, ele tinha uma fé tão grande que ele deixou de guerrear para estar com as mãos estendidas, chamando o Senhor. Mas ao mesmo tempo, o seu discípulo estava na ação, com a espada desembainhada, e quem viesse para frente, assumiu o BO, ia morrer. Deus, ele está nos convocando, meus irmãos, para nós estarmos prontos para a guerra e usar as ferramentas corretas. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa estar condicionada à nossa ação, e a nossa ação precisa ser um reflexo da nossa fé. Eu não tenho dúvidas que teremos uma igreja de milhares. Eu voltei de viagem, falei: vai ter uma santa ceia com batismo domingo de manhã. Eu falei: eita, pastor, já chegou, né? Eu falei: já cheguei. Porque a minha fé precisa ser condicionada à minha ação. Aí domingo passado tivemos um culto de manhã. Estava cheio ou vazio? Segundo culto na Santa Ceia, cheio ou vazio? Terceiro culto, cheio ou vazio? Tem gente que tem fé, mas está andando só vazio. Não tem ação, não tem atitude. O comportamento não se adequa à fé. Que hoje você saia com o entendimento que o seu comportamento precisa se adequar à sua fé. E a sua fé, ela está baseada em Cristo Jesus. No mundo tereis, mas no meio da aflição, como é que a sua fé vai trazer um comportamento para você? Vai ter enfermidades? Vai. Seja ela na saúde física, mental, enfim, todas as áreas. Mas o seu comportamento precisa de estar de acordo com a sua fé. É fácil? Não. Se fosse fácil, ninguém estaria aqui. Se fosse fácil, Moisés não estaria lutando com as mãos erguidas lá em cima, e Josué, meu irmão, arrebentando todo mundo na espada. Todo mundo quer que o Senhor seja a nossa bandeira. Quem quer, levanta a mão e diga: eu. Mas todo mundo está disposto a transformar a minha fé de acordo com o meu comportamento aqui na terra? Porque a fé que Moisés tinha, meu irmão, foi transmitida no comportamento de Josué na terra. Que nós venhamos ter isso na nossa vida, que nós venhamos acordar. Essa fé sólida precisa ser transmitida através de um comportamento na terra diferente. Quinto, não lute sozinho. Nós precisamos nos fortalecer na comunhão. Josué não foi de qualquer jeito, Moisés não foi sozinho. Porque se Moisés estivesse sozinho no campo orando, eu te pergunto, quem ia lutar na terra? Ah, Deus ia mandar um anjo. Poderia até mandar. Mas se Deus, ele nos capacita, Deus, ele fará tudo por nós, menos a nossa parte. O que era para eles fazerem, eles estavam fazendo e realizando. Tem coisas na sua vida que ainda não mudou e não vão mudar se você não tiver ação e se você não tiver comunhão. Não adianta lutar sozinho. Eu posso pedir para uma pessoa levar todas as cadeiras lá para cima.
a pessoa vai levar. Final do dia, ela vai estar cheia de... Cansada ou não? Às vezes subir na escada, né? Reclamando. Oh meu Deus, ninguém me ajuda. Cadê o obreiro? Agora, se cada um aqui pegar 2 cadeiras, nós vamos levar tudo lá para cima e ninguém vai se cansar. Você pode escolher hoje continuar sozinho, independente, sem nenhuma rede, sem contar com ninguém, sendo independente, pegando tudo o contrário do que eu ensinei. Ou você pode hoje falar: eu preciso me fortalecer em comunhão. Toda pessoa que para no meio do caminho, ela cansou. Cansou porque andou sozinho. Tem mãe que, devido a algumas coisas que aconteceu na família, ela leva tudo sozinha. Ela até faz porque ela é guerreira, mas ela está exausta. Ela vai estar estressada. Ela vai descontar nas pessoas que ela mais ama. Por quê? Porque algumas circunstâncias fez com que ela levasse tudo sozinha. Mas hoje, Deus, que é a nossa bandeira, Ele está pedindo para você: fortaleça a sua comunhão. E hoje, no culto 1 de manhã, a igreja está cheia, e eu quero te dizer que você não está sozinho. Não escolha ter uma vida carreira solo. Escolha ter uma vida em grupo. O Vitão, ele canta muito bem, mas se não tiver bateria, se não tiver teclado, se não tiver sei lá o que, se não tiver se não tiver, não vai ter harmonia. A vida fica mais fácil quando nós estamos no mesmo propósito, caminhando em harmonia. Sexto, visão. Eu acho, e até escrevi isso: visão sem esforço é alucinação. Eu tenho uma visão, eu tenho uma vontade, mas não se move, vai ser só alucinação. Tem gente que está no deserto, passando uma vida arrebentada, e está vendo as miragens. O problema não é ver a miragem. A miragem, talvez você está vendo, é um projeto, é um sonho, é um desafio que Deus Ele vai te levar. Mas se não tiver ações, meu irmão, você vai ficar só com alucinação. Quem não tem visão do alto é uma pessoa que desiste. Moisés, ele nos ensina, quando ele levanta as mãos, que é melhor você estar no alto, clamando a Deus, sem desistir. Você vai vencer, vai conquistar. As pessoas que não têm visão do alto, elas abandonam a fé, elas desistem no primeiro desafio que tiver. Eu disse, no mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós estamos em guerra, mas Deus, Ele está despertando a minha vida e a sua vida, para que nós venhamos ter visão do alto. Diga bem alto: quem tem visão do alto, não desiste. Diga: visão sem esforço é alucinação. Belisca alguém, diga: acorda, levanta e conquiste. Para encerrar, peço que o louvor já venha aqui. Você precisa de uma palavra. Amém. Aleluia. Tem um crente aqui com a gente. Você precisa de uma palavra. Moisés não fazia nada se não fosse direcionado pela palavra. E antes dele subir ao monte, ele libera uma palavra, ordena a Josué: pegue homens, se posicione, porque eu, Arão e Hur, nós vamos subir. Deus vai nos dar a vitória. Mais uma vez, mãos levantadas é sinal de vitória, conquista, rendição, dependência. Porque quando ele estava com a mão levantada, o que acontecia? Israel, quando a mão baixava, os amalequitas, e eu termino dizendo: fomos chamados para não baixar os braços, mas tem muita gente baixando a cabeça. Fique sobre os teus pés.
7 lições que, se colocarmos em prática, iremos nos aproximar de uma grande conquista. A ordem hoje é: se não é nem para baixar o braço, por que às vezes você baixa até a cabeça? Estou com uma situação difícil. O corpo fala, viu? O olhar fala. E a sua fé precisa ser traduzida em comportamento. Mãos levantadas. Opa! Estou passando por dificuldade, mas eu sei que Deus vai me dar a vitória. É fácil? Não, os amalequitas é um exército gigante, fortalecido. Mas no final, todos foram exterminados. E o último versículo, Deus ainda fala para Moisés, dá uma ordem a Josué: diga para ele que já era, por todas as gerações, os amalequitas, esse BO, essa guerra, quando eu me posiciono, lutando na parte de cima e na parte de baixo, eles serão extintos da sua vida. Hoje, para algumas pessoas, Deus Ele está nos posicionando e nos dizendo: eu estou hoje trazendo uma extinção, acabando, eliminando situações que você toda hora tinha que voltar, refazer, não aprendia. Mas hoje a lição é: lute no alto e lute embaixo, lute em oração e lute, meu irmão, em munição, lute na intercessão e lute também com as armas, as ferramentas que Deus deu. Lute pela fé, mas lute também com as ações. Se juntar tudo isso, meu irmão, você vai ver o céu descer. Louve ao Senhor. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Sim. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu poderia desafiar a igreja e chamar pessoas que estão numa guerra: vem pra cá. Todo mundo ia vir. Pessoas querem ser constantes, todo mundo ia vir. Pessoas querem ter uma visão de Deus, não uma alucinação, todo mundo ia vir. Mas no seu próprio lugar, eu entendo que todos vocês hoje receberam algo de Deus que vai fazer a sua vida ser completamente transformada. Mas eu quero chamar hoje pessoas que querem se posicionar a voltar no campo natural e no espiritual. Pastor, o natural, eu saio do meu lugar e eu me posiciono. Pastor, e no espiritual, Deus Ele entra nessa guerra e luta ao seu favor. Pastor, eu sou obrigado a aceitar Jesus. Não! Você pode ficar sozinha, sozinho, morrendo do seu jeitinho.
Ou você pode se posicionar e dizer: olha, está doendo, está sofrendo, está angustiado, mas nem que seja me arrastando. Hoje eu me alisto, meu irmão, no exército de Deus, porque eu sei que Ele é a minha bandeira, eu sei que Ele é o meu socorro. E hoje eu quero saber: quantos querem se entregar a Jesus? Quantos querem voltar para Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador? A ação, a sua fé precisa ser vista com ação. Mateus 10:32: quem não me confessar perante os homens, eu negarei perante meu Pai que está no céu.